Oi, aqui é o professor Jairo, responsável pela disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. E nessa nossa videoaula nós vamos falar um pouco sobre algumas funções avançadas que são utilizadas em conjunto com o comando select. Então nós vamos explorar aqui algumas funções matemáticas, algumas funções de agrupamento, algumas opções avançadas do comando select. O objetivo dessa nossa videoaula é dar ao aluno a possibilidade de otimizar as consultas efetuadas através da utilização desses novos parâmetros. Então, a primeira função que a gente vai ver é uma função de agregação. Então, uma função matemática, uma função de agregação, é uma função que utiliza cálculos matemáticos. E a primeira função que a gente vai ver é essa função count. A função count, ela retorna a quantidade de registros existentes em uma tabela. Na verdade, essa função count, assim como várias outras a gente vai ver nessa videoaula, ela pode ser aliada ao nosso comando select para ver quantos registros tem numa tabela, ou além de ver quantos existem em uma tabela, ela pode ser aliada à nossa condição where, à nossa cláusula where, para que eu possa saber quantos registros que eu tenho na tabela que atendem a uma determinada condição. Então a sintaxe do comando count seria essa no nosso slide. Então select count, asterisco entre parênteses, from o nome da tabela. Então seriam contados quantos registros existem na nossa tabela nesse nosso exemplo. Caso eu quisesse determinar quantos registros existem que atendem a uma determinada condição, eu teria que acrescentar no final da minha instrução where e a condição. Isso no final do meu comando. Segunda função de agregação que a gente vai ver é a função sum, que é uma função que faz a soma de valores. Então essa função ela serve para somar valores numéricos de uma determinada coluna. Então a gente poderia, com a função sum, somar o valor de todos os registros, o valor de uma coluna de todos os registros da minha tabela. Ou caso eu quisesse, eu poderia somar o valor de uma coluna de registros que atendam a uma determinada condição estipulada pela minha cláusula where. Então, assim como no comando count, eu posso somar todos os registros, o valor de uma coluna inteira da minha tabela, ou eu poderia somar os valores das colunas de registros que atendam a uma determinada condição. Então a sintaxe do comando sum é select sum, o nome do campo que queremos executar a soma, entre parênteses, a palavra from e o nome da tabela. Então nesse caso, que está no nosso slide, vão ser somados todos os valores existentes no campo desejado, no campo que está entre parênteses, e o resultado da soma desses valores vai ser exibido como resultado da nossa consulta. De maneira praticamente idêntica à função sum, eu tenho a minha função AVG. Na verdade, AVG é uma abreviação para average, que seria a média, e essa função AVG ela retorna a média dos valores numéricos de um campo, de uma coluna, de uma coluna da minha tabela.
Assim como no comando da soma, eu posso ter como retorno, eu posso visualizar como retorno a média de todos os registros, a média de uma coluna para todos os registros da minha tabela, ou eu poderia desejar visualizar a média de uma coluna apenas de registros que atendam a uma determinada condição. Então eu posso aliar o meu AVG com uma cláusula where para poder ter como retorno a média apenas de registros que atendam à condição estipulada. Então, no comando que eu tenho aqui no nosso slide, o objetivo seria eu realizar o cálculo de média de todos os valores que estão no meu campo na minha tabela, e eu vou ter essa média como resultado exibido da minha consulta. Mais duas funções de agregação bastante usadas seriam a função max e a função min. Então a função max ela retorna o valor máximo de uma coluna, de uma tabela, e a função min me retorna o valor mínimo encontrado em uma coluna de uma tabela. Então quando eu faço um max, o objetivo é que eu tenha, ou dentre toda a minha tabela, o caso eu coloque o where dentre os registros que atendam a essa condição, eu vou ter como resultado qual é o maior valor encontrado nesse campo dentre esses registros. Ou caso eu não coloque a cláusula where, o maior valor encontrado na coluna campo na minha tabela. O raciocínio para a função min é similar, só que a sintaxe é a mesma, eu só troco a palavra max pela min, e ao invés de ter o maior valor de um campo, eu vou ter o menor valor de um campo. A gente falou até agora de funções de agregação, que são funções que são baseadas em cálculos matemáticos, e agora a gente vai falar de funções de paginação, que são funções que alteram, digamos, alteram a forma como os dados são exibidos no resultado da minha consulta. Então a primeira função que a gente vai ver é o distinct, é a cláusula distinct, que ela tem como função permitir que sejam eliminadas repetições no meu resultado. Ou seja, no exemplo, caso eu tenha um registro no meu banco que tem a mesma descrição repetida várias vezes, quando eu coloco a minha cláusula distinct, eu coloco a função distinct, eu não vou ter essa repetição várias vezes no meu resultado. O distinct vai fazer com que, tendo várias repetições, eu visualize apenas a primeira ocorrência do meu registro. Então eu vou otimizar a minha consulta eliminando resultados repetidos que seriam mostrados como resultado da minha consulta. Com o distinct, a sintaxe do meu comando ficaria dessa maneira. Então, select distinct, o campo que eu gostaria de visualizar com 100 repetições, a palavra from e a tabela. Caso eu queira, eu poderia acrescentar aqui também a minha cláusula where, caso eu quisesse impor alguma condição. Então o distinct faz isso, ele elimina repetições no resultado da minha consulta. A próxima função de paginação que a gente tem aqui é o order by. O order by ele permite que
que os resultados que vão ser mostrados para o usuário sejam exibidos de maneira ordenada. Então, que eu tenha ordenação dos meus resultados, ou em ordem crescente, ou em ordem decrescente, no resultado que vai ser exibido na minha tela. Então, eu posso exibir os meus resultados ordenando esses resultados de acordo com determinada coluna. Então, esses resultados, caso minha coluna seja numérica, eu posso visualizar em ordem crescente ou decrescente. Caso seja minha coluna tenha registro texto, então seria uma ordem alfabética de A para Z ou de Z para A. Então eu posso ordenar os registros que vão ser mostrados como resultado da minha consulta. Por padrão, quando eu faço essa ordenação, a ordenação ela é feita em ordem crescente. E a sintaxe seria essa apresentada no nosso slide. Então, select asterisco, from a tabela, que eu pretendo visualizar como resultado, order by o campo, que vai ser o critério para a minha ordenação. Então, o campo seria o campo o qual eu pretendo ordenar de acordo com esse campo. Por padrão, como eu disse antes, a ordenação é feita em ordem crescente. Caso eu queira realizar a ordenação em ordem decrescente, basta acrescentar no final da minha expressão, no final da minha consulta, essa palavra desk, para que ele faça em ordem decrescente. Mais duas funções de paginação seria a função limite e a função offset. Então a função limite ela também tem a ver com paginação, com exibição do resultado na tela. Na verdade, esse parâmetro limite ele estabelece na sua consulta, você pode estabelecer quantos registros você deseja que sejam exibidos no resultado da minha consulta. Então, é um comando útil em cenários que eu quero exibir apenas uma quantidade X de registros. Então, se eu tenho ali, eu poderia ter uma quantidade muito grande de registros resultantes de uma consulta e eu quero exibir apenas os primeiros X registros, eu usaria a cláusula limite e a sintaxe seria essa: select asterisco, from o nome da tabela, o parâmetro limite e a quantidade de registros que eu desejo exibir. Tem também a função offset, que tem relação com a função limite, que serve para quando eu desejo exibir resultados da minha consulta a partir de determinado registro. Então, por exemplo, eu posso exibir, primeiro eu posso exibir com a função limite, eu exibo 10 registros, 10 ocorrências, 10 resultados da minha consulta. Então, com o comando limite, eu vejo os 10 primeiros. A partir daí, com o offset, eu posso pedir para exibir a partir do 11º, com o comando offset. Então, a sintaxe seria select asterisco, from o nome da tabela, a palavra offset e o registro a partir do qual eu quero visualizar na tela. Então, eu quero visualizar a partir do 11º, offset 11. Vou ver a partir do 11º. Passo agora para algumas funções de agrupamento. A primeira delas seria o group by. Então, são funções que, na verdade, são utilizadas para se criar consultas mais avançadas. O group by ele é uma cláusula que permite que eu possa criar uma consulta e agrupar os dados, agrupar o resultado dessa consulta de acordo com algum critério, com base em um critério
Eu posso agrupar com base em um critério, em algum critério com base em um campo. Então eu crio critérios baseados em campos e eu vou agrupar os meus resultados baseado nesses critérios. A sintaxe do group by, a gente vai ver também posteriormente na prática, é select, os campos que eu quero visualizar na consulta, palavra from, a tabela aonde estão localizados esses campos, a expressão group by e o campo que vai servir de base para o meu agrupamento. Um complemento para a minha função group by seria o have. Na verdade, o have é uma função utilizada em conjunto com o group by, que vai fazer com que eu possa filtrar os resultados que foram agrupados. Então a cláusula have, ela vai fazer uma condição de maneira similar ao que o meu where fazia no meu select sem agrupamento. Então, com o have, eu vou poder agrupar os meus dados e colocar aqui uma condição para que eu possa filtrar os dados que estão sendo agrupados. Então, a sintaxe seria select, os campos que eu quero visualizar, a palavra from, a tabela onde estão os campos, a expressão group by e, por último, a expressão group by, o campo que eu vou realizar como base para fazer o agrupamento, a palavra have e a condição que vai fazer a filtragem dos dados que vão ser agrupados. São comandos um pouco mais avançados. Creio que agora, quando a gente passar para a parte prática, vai ser muito mais fácil para vocês visualizarem o que eles realmente executam.